Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 22 de março de 2022, ano da vitória. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Indo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Números, capítulo 13 e capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Jetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e se tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não,
Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel.
Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e os desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nestes desertos 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra,
morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles.